Senhor, tu foste a habitação no tempo que... Olá, meus queridos e amados irmãos, bem-vindos a mais um culto em honra e louvor ao nosso Deus triuno. Este que é o quarto domingo após Pentecostes, nós queremos também refletir na mensagem que o pastor Arthur Benevenuti trará para nós hoje, na certeza de que Deus estará ali alimentando a nossa fé e nos guiando no caminho da eternidade. Que Deus abençoe você, sua família, quem estiver com você neste momento, onde juntos prestaremos culto ao nosso Deus. Sejam bem-vindos a esse momento de louvor. Nós vamos cantar o primeiro hino do nosso culto. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar Meus queridos e amados irmãos, quero convidá-los que aí na sua casa, onde você estiver nos assistindo,
Se você tiver condições neste momento de se colocar em pé em sinal de reverência ao nosso Senhor, nós invocamos o seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui nos reunimos para prestar nosso culto de adoração a Ti, Deus triuno. Amém. Meus amados irmãos, quanto mais conhecemos a Deus em Sua Santa Palavra, mais também conhecemos a nossa própria indignidade. Nós sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E sabemos que o pecado traz a morte e nos afasta de Deus, como nós lemos em Isaías 59. Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Por isso, sinceramente arrependidos, confessamos todos os nossos pecados, como devemos fazer todos os dias, confiando nesta promessa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessemos os nossos pecados a Deus. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração, em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Senhor, reconheço a minha natureza pecaminosa e a minha culpa. Com tristeza confesso que cometi muitos pecados que só eu conheço, mas que Tu, Senhor, os conheces mais do que eu. Entristeci o Teu Espírito Santo, algo pelo qual me envergonho e me aborreço. Confesso que também cometi pecados contra outras pessoas, da minha família, de todo o meu relacionamento. Reconheço que sou responsável por todos estes pecados e que nenhum deles eu posso justificar. Pequei, Senhor, no meu orgulho e egoísmo, ferindo ao meu próximo a quem eu deveria amar. Confesso que me omiti muitas vezes quando devia condenar o pecado e as injustiças deste mundo, tornando-me assim cúmplice das obras das trevas. Na minha ignorância e fraqueza, deixei de testemunhar o Teu juízo e a Tua justiça, Senhor. Amados irmãos, agora Deus tem uma boa notícia para mim e para todos vocês que estão arrependidos de verdade e que desejam corrigir as suas vidas. Deus nos amou e mandou o Seu Filho Jesus Cristo, justamente por nós sermos pecadores. O Seu sofrimento e morte cobriram todos os nossos pecados e pagaram a nossa culpa. Crendo em Jesus, nós agora então recebemos o perdão e somos revestidos com a Sua justiça. E é por isso que eu, como um ministro da palavra chamado e ordenado, eu tenho o privilégio de anunciar que por causa do grande amor de Cristo, os teus pecados estão todos perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo de número 119, dos versículos 153 a 160, aonde a palavra de nosso Deus nos diz assim: Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a Tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as Tuas leis. Como é grande a Tua compaixão, ó Senhor! Conserva-me vivo de acordo com a Tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos Teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à Tua lei. Vê como amo os Teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do Teu amor. Todas as Tuas palavras são verdadeiras, os Teus mandamentos são justos e duram para sempre. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Nós cantamos agora o próximo hino. Contigo, ó Mestre, quero andar e humildemente trabalhar.
quero o segredo conhecer, para as cruéis tensões vencer. Nos tardos corações vou pôr, com tua ajuda mais fervor, e do rebelde vou deter o passo e seu retorno obter. Ensina-me a paciência e vem bem junto estar de mim também, numa obra que me faz crescer na fé e nela o mal vencer. Nesta esperança que nos diz que há um futuro que é feliz, na paz que tu nos podes dar, contigo, ó Mestre, quero andar. A leitura para o culto de hoje do Antigo Testamento está no livro de Jeremias, capítulo 28, versículos 5 até o 9, onde lemos: Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: Como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras deles se cumprem. Até aqui as palavras. A leitura da epístola para o culto de hoje está em Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 13, onde lemos: Uma comparação com o casamento. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com você, meu irmão. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não.
mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Até aqui as palavras da epístola. Nós cantamos agora o próximo hino. Buscai ao Senhor e vivei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Contemplai o céu e vede luz, mais forte brilha a glória de Jesus, o seu amor imenso. Para o Pai, e quando desgarrado o pecado ainda cai. Buscai ao Senhor e vivei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Tomai a vossa parte na missão, Deus mandou pregar a todo irmão, por todos os caminhos, cidades e nações, que em lugar de trevas haja luz nos corações. Buscai ao Senhor e vivei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. E assim sirva sempre ao Senhor, o Espírito da graça e do amor. Tornai os instrumentos da sua pregação, no lar e nos lazeres sempre exemplar cristão. Buscai ao Senhor e vivei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Passamos agora a leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 10, dos versículos 34 a 42, onde lemos assim: Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe,
está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem, apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos, Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele via julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparo para a mensagem do pastor Arthur, nós cantamos o próximo hino. Senhor, tu foste habitação no tempo que passou. Vem fala a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vem guiar na escuridão atroz. Vem faz em nós a luz brilhar, que ouçamos tua voz. No mundo estranho tuas leis parecem não servir, sem rumo certo ou infiéis tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver, que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem rompe as trevas dos grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar e que inspiremos corações a virem te adorar. Que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, ficaram muito famosas as palavras do prefeito da cidade de Limeira, que fazendo um vídeo em que ele diz querer tranquilizar a população, ele diz frases do tipo: todos nós seremos contaminados.
Alguns vão pegar o coronavírus e vão ficar muito mal. Outros vão pegar o coronavírus e vão morrer. Mas fiquem tranquilos, todos nós vamos pegar esse vírus. Essas palavras, claro, têm o potencial de gerar pânico na população. E se a gente for pensar bem, muitas das notícias veiculadas nos dias de hoje são veiculadas de forma a criar pânico na população, ao menos aparentemente. É verdade que nós também temos entre nós aqueles que dizem que está tudo certo e de que todo esse vírus e todas as consequências do vírus são invenções. Agora, se eu, como pastor, disser que tudo vai dar certo e profetizar que nenhum cristão vai pegar o coronavírus, em nome de Jesus, e que eu profetizo que nenhum cristão vai morrer de coronavírus, será que isso é verdade? Será que é isso que eu devo dizer? Será que como pastor eu posso dizer isso? A pergunta é, como saber que aquilo que alguém está dizendo em nome de Deus é de fato Deus quem está dizendo? Eu lembro de uma história de um pastor, já bem velhinho, numa situação de saúde bastante delicada, que volta e meia recebia visitas e ouvia das visitas frases como: "O senhor vai sair dessa?" E ele costumava responder: "Eu não sei se vou sair dessa. E para dizer a verdade, eu sei que você também não sabe." E a filha dele, que me contou essa história, ela disse: "Poxa, pai, mas as pessoas estavam querendo lhe dar uma palavra de consolo." E ele dizia: "Eu não quero um consolo vazio. Eu quero o consolo que a palavra de Deus me dá. Aquilo que Deus de fato falou, traz um consolo com uma base sólida. Fora disso, o consolo tem uma base vazia." É uma grande tentação para nós que nós relacionemos o cristianismo ou confundamos o cristianismo com otimismo. E assim a gente transforma a fé cristã em dizer coisas boas, desejar o bem, achar que é sempre coisa boa que vai acontecer. Por isso, quando o Jeremias vai responder essa pergunta, como é que a gente sabe se quem está falando em nome de Deus está de fato falando em nome de Deus? O Jeremias nos faz pensar sobre todo tipo de resposta errada para essa pergunta. E o Jeremias nos traz uma resposta certa. Deus vai nos dizer que existe uma maneira de identificar quem fala de fato em nome de Deus. O grande líder político Winston Churchill, em maio de 1940, quando os nazistas invadiram a Polônia e a França estava prestes a cair, quando o fantasma da guerra estava se espalhando por toda a Europa, ele exercendo o seu papel de líder político, ele não tinha palavras confortadoras para trazer para os cidadãos que eram liderados por ele. Pelo contrário, ele anuncia as seguintes palavras: "Eu não tenho nada a oferecer, senão sangue, trabalho, lágrimas e suor." As notícias não eram boas, pelo contrário, as notícias eram terríveis. E não adiantaria nada o Churchill dizer que tudo estava bem, que essa situação era uma situação que estava sob controle. E as palavras do Churchill têm tudo a ver com a situação e com as palavras do Jeremias, no texto do Antigo Testamento de hoje. Hoje nós somos convidados a refletir a respeito daquilo que aconteceu com o profeta Jeremias, quando ele escreveu sobre esse embate entre verdadeiros profetas e falsos profetas, entre verdadeiras mensagens vindas de Deus e mensagens falsas, que não vêm de Deus, entre gente que diz que fala em nome de Deus, mas, de verdade, Deus não mandou eles falarem nada. Os versículos que nós lemos são apenas parte dessa história e nós precisamos ampliar
o contexto para entender as palavras do Jeremias. O Jeremias estava em conflito com profetas que anunciavam em nome de Deus mensagens que não eram só diferentes das mensagens que o Jeremias trazia, mas que eram conflitantes com as mensagens que Deus enviava ao seu povo através do Jeremias. Por isso não tinha como essas mensagens desses falsos profetas serem verdade. Eles não tinham como ser de fato profetas de Deus. Eles estavam mentindo para o povo de Deus e por isso o profeta de Deus, aquele que estava de fato falando em nome de Deus, precisava dizer alguma coisa. A mensagem dos falsos profetas fazia com que o povo se sentisse bem. Eram mensagens do tipo: Deus está do nosso lado, Ele vai nos resgatar do poder da Babilônia, que era o poder sobre o qual Israel estava naquele tempo. E não vai demorar para Deus nos resgatar. É como o pai ou a mãe que diz para o filho no posto de saúde, antes de receber uma vacina: não vai doer nada. Os profetas diziam: os nossos inimigos serão punidos, vai dar tudo certo. E nos capítulos anteriores, o Jeremias avisa: não ouçam esses profetas, não ouçam o que eles estão dizendo, porque eles estão contando mentiras para vocês. E nos versículos imediatamente anteriores ao nosso texto, um desses falsos profetas, chamado Ananias, anuncia no templo, diante dos sacerdotes, que Deus havia decidido que tudo estaria resolvido em no máximo 2 anos. E é nesse contexto que as palavras do nosso texto estão. As primeiras palavras do Jeremias, depois da falsa profecia do Ananias, são: amém. Eu gostaria que tudo isso que você está dizendo fosse verdade. Seria ótimo, mas não é verdade. Mas é mentira. Um detalhe importante é que Deus anuncia por meio de Jeremias que o seu povo vive em pecado, vive em idolatria. E Jeremias denuncia os pecados do povo de Deus em nome de Deus. Por isso, se acontecesse aquilo que o profeta Ananias e os falsos profetas estavam anunciando, isso seria aquilo que nós chamamos de graça barata. O anúncio do perdão para pecadores que não estão arrependidos. Vitória fácil, sem sofrimento. Ressurreição, sem a cruz. Só que Jeremias lembra que a maior parte dos profetas, até aqueles dias, trouxeram más notícias, não boas notícias. Notícias de julgamento, notícias de guerra, notícias de pestes, de sofrimento do povo de Deus e dos outros povos. Assim, Jeremias faz uma leitura do seu contexto, à luz da história do povo de Deus. E ele, com isso, também está nos ensinando a fazer a mesma coisa. Jeremias nos ensina a fazer o teste sobre quem de fato está trazendo uma mensagem de Deus. Como saber se isso que eu estou ouvindo é uma mensagem verdadeira, enviada por Deus ou não? E ele vai falar que o critério não é que, por exemplo, o profeta profetiza paz. Se ele profetiza paz, se aquilo que ele nos diz são coisas boas, então é Deus quem mandou ele dizer. Não. Se ele nos traz conforto, se ele nos diz que tudo vai dar certo, isso é bom para os nossos ouvidos. Mas o Jeremias deixa muito claro que não é esse o critério. O critério é se aquilo que ele anuncia acontece, se a profecia dele se cumpre ou não. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando por meio aqui do profeta Jeremias. Deus está nos ensinando: não engole facilmente aquilo que te dizem em meu nome. É como se Deus estivesse nos incentivando a não ser tão crentes assim. Quando alguém fala em nome de Deus, é preciso que você confira para ver se isso é verdade ou não. O Ananias anuncia o fim do sofrimento em 2 anos, mas Deus não havia enviado o Ananias e as promessas dele eram mentira. A mensagem de Jeremias era a verdadeira mensagem. Era completamente diferente. E ela começava por: arrependam-se dos seus pecados. Deus não está do lado do seu povo. Deus está do lado da Babilônia, contra o seu povo. Deus está até usando a Babilônia para trazer sofrimento para o seu povo.
para levar o seu povo ao arrependimento. E por desejar um final feliz, o mais rápido possível, o povo de Deus caiu na armadilha de acreditar em profetas que Deus não havia enviado. E por isso, viveria um longo e sofrido exílio. Nós também corremos esse risco e é por isso que Deus nos avisa. Nós corremos o risco de ouvir mensagens que Deus não enviou como se Deus tivesse enviado. E por isso, Deus nos avisa. Qual é o meu papel como pastor? Essa é uma bela oportunidade para que eu reflita a respeito disso. É uma bela oportunidade para que cada cristão pense qual é o papel do meu pastor. O papel de cada pastor não é o papel de anunciar aquilo que bem entende, ou aquilo que gostaria de dizer, ou aquilo que as pessoas gostariam que ele dissesse. Em vários momentos durante o meu ministério, eu gostaria de dizer alguma coisa que Deus não me autorizou que eu dissesse. Em sepultamentos, eu gostaria de dizer algumas vezes: o seu filho foi para o céu. Mas a situação me mostrava que aquilo que Deus aponta na sua palavra não me dava essa certeza e não me dava a autorização para dizer aquilo que Deus não me mandou dizer. Alguém que ensina a palavra de Deus precisa estar disposto a ser contestado naquilo que ensina. Quanto ao conteúdo daquilo que ensina, alguém que ensina a palavra de Deus e não quer ser contestado, perguntado a respeito do conteúdo que ensina, ou é alguém mal preparado, ou é alguém mal intencionado. E uma maneira de evitar esse tipo de crítica é uma frase que hoje em dia se usa em muitas igrejas: não toque no ungido. Ninguém pode questionar aquilo que um escolhido por Deus para anunciar a sua palavra anuncia. E essa não é a realidade bíblica. Verdadeiros profetas são enviados por Deus, não por si mesmos. Eu não posso fazer de mim mesmo pastor. Deus é que precisa fazer de mim pastor por meio de um grupo de cristãos que me chama para ser pastor deles. E esses que são enviados por Deus, são enviados para anunciar o que o Senhor ordena que seja anunciado. Nem mais, nem menos. Mensageiros de Deus são enviados para falar aquilo que Deus falou. E são enviados também para silenciar quando Deus silencia. Pois bem, mas o que Deus falou? Deus denuncia o seu pecado. Deus conhece o seu pecado e Deus não vai deixar para lá. Se você permanecer agarrado no seu pecado, se você fingir que está tudo certo entre você e Deus, Deus vai trazer destruição eterna sobre você, condenação. Mas essa não é toda a mensagem que Deus manda anunciar. Deus manda também que aqueles que falam em seu nome anunciem perdão que não é do mensageiro, perdão de Deus aos pecadores arrependidos. E isso acontece por meio da obra do seu Filho, por meio da fé no Filho de Deus. Por isso, alguém que foi chamado por Deus ao ofício do ministério não é um amigão que sorri para você, que dá um tapinha nas suas costas e que lhe diz palavras bonitas que deixam você confortável no seu pecado. Mas é alguém que anuncia para você aquilo que Deus ordena que ele anuncie. Uma mensagem que é verdadeira, que é confiável e que é poderosa. Uma palavra, uma mensagem que é o poder de Deus para salvar pecadores como você e como eu. O povo de Deus muitas vezes vai desejar que essa não seja a tarefa do mensageiro de Deus. O povo de Deus muitas vezes vai desejar que essa não seja a mensagem daquele que fala em nome de Deus. A mensagem que Deus está trazendo para a sua vida não é que ela será fácil. Não é que não terá sofrimento. Não é que você não terá de viver lágrimas, sangue e suor. Mas tem algo a mais acontecendo aqui nesse texto. Tem alguém muito maior do que Jeremias
muito maior do que eu, muito maior do que o pastor Fabiano, que foi enviado por Deus, não apenas para anunciar o julgamento de Deus, mas para carregar o julgamento de Deus sobre o meu e sobre o seu pecado. E ele carregou esse julgamento sobre os ombros dele. Ele anunciou que foi enviado aquilo que ele foi enviado a anunciar. E ele fez aquilo que ele foi enviado a fazer. A mensagem que ele anunciou não era uma mensagem de otimismo simplesmente. Não era uma mensagem que fazia com que a gente se sentisse bem. Não era uma mensagem que prometia perdão a alguém que não está arrependido dos seus pecados, a alguém que permanece agarrado ao seu pecado. Pelo contrário, ele ensinou que o ser humano está perdido e que nada pode salvar o ser humano, a não ser um milagre. Isso é desconfortável. Isso é, mais do que desconfortável, desesperador. Não tem saída, pastor? Não. Não há nada que eu possa fazer? Não. Só um milagre. E ele fez esse milagre lá na cruz. Ele fez esse milagre por você e por mim. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. Foi por causa da obra dele que nós ganhamos de presente a paz que nós temos com Deus. Como é que nós podemos saber que ele era um verdadeiro profeta? Jeremias nos disse: quando a mensagem do profeta se cumprir, a gente vai saber que Deus realmente enviou esse profeta. E nós sabemos que Jesus foi o profeta enviado por Deus, porque aquilo que ele anunciou realmente aconteceu. A obra dele perdoou o nosso pecado. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Deus realmente o ressuscitou como nosso Salvador, profeta e Rei. Por isso, como saber que aquilo que alguém está dizendo em nome de Deus é Deus mesmo dizendo? Temos uma série de respostas erradas diante de nós e temos uma resposta certa. A resposta apontada por Deus por meio de Jeremias no texto de hoje. Vamos ver se aquilo que o profeta diz é verdade. Vamos conferir se aquilo que o mensageiro está dizendo combina com aquilo que Deus disse, com os profetas que nós sabemos que profetizaram a verdade, disseram. Lá no capítulo 17 do livro de Atos, Lucas nos conta que Paulo chegou a uma cidade chamada Bereia. E lá Paulo pregou o evangelho na sinagoga de Bereia. E que naquela cidade, os cristãos que estavam ouvindo Paulo abriram o Antigo Testamento e faziam sempre isso que Paulo anunciava o Evangelho, baseado nos textos do Antigo Testamento. Eles abriam o Antigo Testamento e iam conferir para ver se aquilo que Paulo estava ensinando era o que a palavra de Deus estava dizendo. Esse é o teste no qual todos os pastores têm que passar ainda. Todos os pastores até o final do seu ministério precisam passar por esse teste. Aqueles que não passam por esse teste não estão falando em nome de Deus. Pois bem, eu comecei essa mensagem citando as palavras do Churchill, que foram palavras duras em tempos difíceis. Fazendo um paralelo, eu posso dizer que Jesus não tem nada a oferecer, senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. E Ele oferece o seu próprio sangue. Ele oferece o seu próprio trabalho, a sua obra em teu favor. Ele oferece as suas lágrimas e Ele oferece o seu suor. Nada mais, nada menos era necessário para a nossa salvação. Nessa mensagem, a gente pode confiar. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Queridos e amados irmãos, após termos sido alimentados na palavra de Deus por meio da mensagem, nós queremos lembrar neste momento a responsabilidade do cristão em continuar mantendo a igreja por meio das suas ofertas. Sabemos que a situação está difícil, que a economia foi atingida por causa da pandemia. Sabemos que de repente você pode estar passando por alguma dificuldade nesse momento. Mas lembramos que se Deus continua te dando bênçãos, é importante que você também reparta essa bênção que o Senhor te dá através da sua oferta para a manutenção do reino de Deus e da congregação.
para que nós possamos continuar a produzir o material que está sendo produzido, os nossos cultos, os nossos estudos. É preciso então que todos nós, unidos como igreja, possamos também manter a nossa congregação. Por isso aí na sua tela está aparecendo agora as informações para que você possa fazer a sua oferta sem sair da sua casa, por uma transferência, ou talvez se você sair e tiver a oportunidade de passar em uma agência bancária, você pode fazer um depósito. Você pode também vir até a secretaria da igreja e trazer a sua oferta no seu envelope e trazer e colocar aqui num gasofilácio que está na secretaria da igreja. É importante que nós lembremos dessa situação que estamos vivendo e da responsabilidade de mantermos o reino de Deus entre nós. Que o Senhor possa continuar a encher a tua vida de bênçãos e que o Senhor possa também te abençoar para você continuar fiel nas suas ofertas. Amém. Nós vamos cantar o próximo hino. Meus queridos e amados irmãos, quero convidar para que vocês possam se unir a mim neste momento em oração ao nosso Senhor. Amado Senhor Deus, neste momento nós nos unimos em oração como família da fé e nos achegamos a Ti, Senhor, perante o Teu santo altar, para termos aqui um acesso direto a Ti por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Teu Filho que nos ensinou a orarmos em Seu nome, também nos diz que Tu estás atento aos nossos pedidos e também às nossas gratidões. Por isso, nesse momento, Senhor, pedimos que do alto trono celeste Tu possa ouvir a nossa oração e atender-nos conforme a Tua santa vontade. Amado Senhor, nós lembramos sempre de novo o quão pecadores somos, o quanto nós carecemos da obra redentora de Cristo em nosso favor, e de como é importante recebermos a mensagem de forma verdadeira, saber reconhecer aonde está o Cristo verdadeiro e sabermos também que Tu te revelas a nós na palavra, na Bíblia, naquele que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo. Assim, Senhor, nós queremos pedir que Tu possas estar abençoando a todos nós sempre no ensino bíblico, na sã e pura doutrina cristã, para que assim estejamos cada vez mais preparados e fortalecidos para enfrentarmos as dificuldades que o mundo tem nos imposto. Lembramos, Senhor, que estamos vivendo um período de pandemia, sabemos que todos enfrentam dificuldades por causa dessa situação, tanto dificuldades econômicas, dificuldades sociais
e muitas vezes até mesmo dificuldades espirituais. Por isso, amado Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja habitando junto a nós, em nossos corações, e dando-nos a força necessária para que o Teu alimento possa também ser alimento para a alma e força para o nosso viver diariamente. Que assim o Senhor guarde, guie e abençoe a todos nós por meio de Tua Santa Palavra. Por mais, Senhor, que não podemos estar unidos como família da fé dentro da Tua Igreja neste momento, continuamos unidos por meio de Cristo. E onde quer que estejamos, nós temos a comunhão dos santos e nós temos a comunhão com aquele que nos salvou. Amado Senhor, por causa dessa pandemia, nós também queremos lembrar que é importante nos apegarmos à Tua santa vontade. Sabemos, Senhor, que Tu não desejas a morte de ninguém, mas nós temos visto pessoas morrerem por causa dessa doença. E nós queremos ter, Senhor, a certeza de que por mais que a morte venha, isso é uma consequência do nosso pecado, do erro que foi cometido por nós ainda lá no Éden. E as pessoas que perdem entes queridos, pessoas que hoje choram, estão enlutadas porque não tem mais a presença daquela pessoa que ama, que essas pessoas possam também encontrar o conforto e o consolo que somente o Teu Santo Espírito pode dar. Que o Senhor possa firmá-los na verdade de que os que morrem em Cristo não morrem eternamente, mas terão a vida eterna ao lado do Salvador, e todos aqueles que têm essa verdadeira fé terão um feliz reencontro com aqueles que amam no último dia. Que essa verdade, essa certeza, seja também uma viva esperança no coração de cada um. Amado Deus, oramos para que as nossas autoridades civis possam fazer sempre o melhor para os cidadãos de nosso país. Pedimos também que o Senhor possa estar abençoando as equipes médicas que tratam das pessoas adoentadas. Pedimos que o Senhor possa abençoar os cientistas que estudam para trazer uma cura para esse vírus que circula entre nós. E queremos pedir que o Senhor esteja junto também à Tua Santa Igreja, para que ela continue a pregar e anunciar a verdade, para fortalecer a todos. Que assim o Senhor possa unir as forças para que possamos combater este período epidêmico. Amado Senhor, de uma forma muito especial, nós também queremos lembrar dos nossos irmãos da Congregação Bom Jesus, aqui de Sorriso. Neste momento, nós queremos te lembrar o nosso irmão Edgar, que foi constatado estar com a Covid-19, saiu o resultado de seu exame, e nós queremos que o Senhor esteja o acompanhando, esteja ao lado dele, em sua casa, em seu lar, para que ele tenha forças também em Ti para enfrentar essa doença. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que teve com o nosso irmão até agora e que ele possa logo estar completamente recuperado. Nós também queremos lembrar a nossa irmã Daisy e o Clayton, que também encontram-se debilitados na sua saúde. Que o Senhor também possa, com a Tua mão protetora e misericordiosa, estar cuidando deste casal e permitindo a sua pronta recuperação assim que possível, Senhor. Lembramos também ainda, Senhor, o cuidado que tiveste com a nossa irmã Irma Yant, que fez cirurgia. Ela já está se recuperando, ela ainda sente bastante dores, mas nós queremos entregar esta nossa irmã aos Teus cuidados, ao Teu carinho, ao Teu amor, para que ela também possa se recuperar o quanto antes dessa cirurgia que fez. Querido e bom Deus, nós também queremos lembrar o aniversário da Yelbe, que passou na última quarta-feira, dia 24, e queremos pedir, Senhor, que continues abençoando a nossa denominação, abençoando cada pastor, abençoando a nossa diretoria nacional, abençoando cada congregação e liderança dessa igreja, para que possamos continuar firmes na tarefa de levar Cristo para todos. Obrigado, Senhor, por podermos comemorar mais um ano de bênçãos da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E tudo mais, Senhor, que precisaríamos trazer a Ti neste momento de oração, nós entregamos a Ti por meio do Espírito que nos sonda. E em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, esta é a oração que Te fazemos neste momento. E queremos também nos unir em oração e orarmos da forma como Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos dar graças ao Senhor e orar. Senhor, já podes deixar partir em paz teus servos, segundo a tua palavra, pois com nossos olhos já vimos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Luz que mostra o caminho aos pagãos e que dá glória ao teu povo de Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no começo, agora é, e por todo sempre será. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meus amados irmãos, nós passamos agora aos avisos de nosso culto. Queremos lembrar que na próxima quarta-feira temos mais um programa Ecos da Palavra. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos a live, juntamente com algum pastor convidado. E nós queremos contar também com a sua participação, a sua presença, um momento de edificação, um momento de continuidade deste culto, onde nós vamos estudar um pouco mais 2 textos bíblicos deste culto de hoje. Participe, aproveite, está disponível tanto no canal do Facebook, na página do Facebook da congregação, quanto então no canal do YouTube Luterana Sorriso. Procure lá, 19h30 da quarta-feira, o Ecos da Palavra. Nós teremos também o nosso próximo culto, sábado que vem, às 18h30. Lembrando mais uma vez que está indo ao ar um pouquinho mais cedo, para nós também atingirmos pessoas que têm nos acompanhado, que estão no horário de Brasília. Mas você, a partir então das 6h30 aqui em Sorriso, pode já acompanhar o nosso culto então. O pastor Arthur e eu também gostaríamos de dar um aviso particular a cada membro da congregação Bom Jesus, também das nossas congregações do interior que estão nos assistindo, que talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento onde a sua espiritualidade não está sendo alimentada da forma como você gostaria. Isso não significa que você está sendo desassistido pela igreja. Não significa que nós não estamos nos importando com a situação que você está vivendo. O pastor Arthur e eu gostaríamos de deixar claro que nós estamos acessíveis, que nós estamos aqui para conversar, para aconselhar, para estar à disposição como pastores do Reino de Deus a cuidar desse rebanho, que é a congregação e paróquia Bom Jesus. Então, pode ser uma ligação, um WhatsApp. Se você está se sentindo enfraquecido, procure tanto o pastor Arthur quanto por mim, que nós vamos, com muita alegria no coração, atender a você que está precisando nesse momento. Que Deus então possa abençoar assim a todos nós neste momento. E assim nós vamos finalizando o nosso culto, chegando agora ao momento da despedida, desejando que o Senhor abençoe a todos, dê uma excelente semana a cada um, e nós concluímos cantando o último hino. Enquanto eu lhe viver em mim, nada temerei. Nas horas de angústia ajuda, nas grandes missões, Cordeiro.